Olá, obreiros, que a bênção e a paz esteja na vida de todos. Como eu disse, eu queria compartilhar com vocês um vídeo dando algumas dicas de como nós compreendemos a palavra de Deus, como ler a Bíblia, né? Ler e compreender, porque às vezes as pessoas elas leem e bate aquela sonolência, aquele cansaço, ou às vezes a pessoa lê e não compreende o que está escrito ali. Às vezes a pessoa lê um versículo e ela quer tentar compreender aquele versículo e aí ela não entende. E às vezes as pessoas acabam desistindo da leitura. E aí ela fica somente como um agente de informação, que é aquela pessoa que só quer saber de receber a palavra já mastigada, vindo de outro, e sendo que Deus ele quer falar com você através da palavra de Deus. É muito bom a gente compreender a palavra, ouvir pregações, mas é bom nós compreendermos que Deus quer falar conosco através da palavra dele. Porque tem coisas que Deus ele quer ser, digamos que individual com você, ter intimidade com você. E para isso você precisa conhecer a ele. Para isso nós precisamos conhecer mais a palavra do Senhor e não ser apenas um repetidor de palavras, e não ser apenas um repetidor de informação, podemos dizer dessa maneira. Então aqui algumas dicas para nós entendermos melhor a palavra de Deus. Vou tentar compartilhar 4 dicas aqui nesse vídeo. Vamos lá. Primeiro, nós precisamos compreender que a palavra de Deus ela é inspirada pelo Senhor. Num período de 1400 anos, o Antigo Testamento ele foi escrito por diversos autores, né? Então a palavra de Deus ela é divina, porque ela foi inspirada por Deus para vários homens e mulheres de Deus. Mas nós também temos que compreender que a palavra ela é humana. Porque veja bem, Deus ele capacitou, por exemplo, Moisés para escrever lá o Pentateuco, que é os 5 primeiros livros, né? Deus inspirou Moisés. Então só que ele usou artifícios humanos que ele conhecia na época para escrever o Gênesis, o Êxodo, Levíticos e assim por diante. Então nós temos que compreender que a palavra ela é histórica, ela é humana, mas também ela é divina, ela é espiritual, ela vem de Deus. E se eu tiver a palavra de Deus, sem Deus eu só tenho informação. Então eu tenho que ter a palavra de Deus, ou seja, o conhecimento, e eu preciso ter oração, clamar, falar com Deus para melhor compreendermos. E de que maneira nós fazemos? Orando ao Senhor, pedindo a Deus que Ele abra o nosso entendimento, nos conceda a sabedoria, nos conceda o entendimento da palavra dele. Essa é a primeira dica. Sempre tenha isso em mente, que a palavra é divina, inspirada por Deus, e ela também é humana, ou seja, ela tem um toque de humanidade ali, que ela vem inspirada por Deus através dos homens, e ele é um livro histórico. A segunda dica é o seguinte: nós temos que ler grandes porções da palavra, porque você veja só, se você ler apenas um versículo, você acaba tirando aquela palavra de contexto. Se você ler um exemplo, como eu falei com você esses dias, a respeito lá do livro de Crônicas que fala de Atalia. Quando a Atalia ela perde o trono que não era dela, que ela tinha usurpado. Se você ler só aquele trecho, você faz uma compreensão, você tem uma compreensão errada da palavra. Não é verdade? Se você ler lá em João que fala, se você só ler aquele versículo que diz, vós sois filhos do diabo, que diz assim, então você só ler aquele versículo, por exemplo, você vai compreender a Bíblia completamente errado, não é? Então nós temos que ler grandes porções. O que quer dizer isso? Leia livro por livro, porque a palavra ela vai se conectando. Se você pegar ler o livro de Gênesis, você vai conhecer todos os personagens de Gênesis e toda a história do livro. E você vai poder fazer conexões com o que está em Mateus, por exemplo. Se você ler todo o livro de Levíticos, por exemplo, você vai compreender muita coisa que acontece na história de Ruth, né? Se você ler o livro de Levíticos, como eu mencionei, você vai compreender muitas coisas que tem lá no livro de Isaías e de Jeremias, e também de Crônicas. Então veja bem, quando você lê um livro completo, te dá a compreensão de outros livros. Então veja bem, conhecendo o livro de Levíticos, por que as pessoas não gostam de ler o livro de Levíticos? Porque começa a falar dos sacrifícios, do templo e etc.
Só que quando você conhece a história, o livro de Levíticos e o de Números, você compreende o que aconteceu com a vida de Sansão. Você compreende o pecado de Sansão por ele ter tocado no corpo do leão, por exemplo. Então, quer dizer, leia a Bíblia em grandes porções. Você quer conhecer a palavra de Deus? Então começa lá. Leia todos os 50 capítulos de Gênesis. Ou depois, leia todos os de Êxodo. E assim por diante. Aí um exemplo. Digamos que você já se enjoou de ler ali os primeiros livros. Comece a ler o livro de Mateus, tá? Ou de Lucas. Só que leia ele todo. Não leia 3, 4 capítulos e pare. Não leia 3, 4 capítulos e desista. Não, leia ele inteiro. Porque esse dia eu até vi um exemplo. Imagine só, você pegou um filme para assistir e aí os filmes, digamos que dura 3 horas de duração. Só que cada dia você vai e assiste 10 minutos daquele filme. Aí no outro dia você assiste mais 10 minutos. Você vai levar meses e meses para terminar de assistir todo esse filme. E no final você não vai compreender aquela história, não é verdade? Então se você começa a ler a Bíblia, leio um capítulo de Gênesis hoje, eu leio outro capítulo de Jeremias amanhã, e depois eu leio outro capítulo de Crônicas, por exemplo. Eu começo a fazer, eu começo a ter uma compreensão errada do texto. É a mesma coisa que eu pegasse um filme e começasse a assistir ele de partes em partes. Eu não compreendo bem a história. Então, quando nós lemos a Bíblia parte por parte, livro por livro, nós temos uma melhor compreensão da palavra, nós temos uma melhor compreensão da história. Você tem que procurar extrair dali o melhor de Deus, né? A palavra de Deus, você tem que meditar nela. A Bíblia diz lá, o apóstolo Paulo falou lá para Timóteo, na carta de Timóteo, eu quero até ler isso aqui para você, que a terceira dica é meditar na palavra de Deus, é saborear a palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz lá para Timóteo, 1 Timóteo 4,16, ele diz o seguinte, ó: tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino, persevera nestes deveres. Ele estava se referindo à palavra de Deus, pois agindo assim salvarás tanto a sua própria vida quanto a todos que te ouvem. Porque o apóstolo Paulo estava aconselhando o Timóteo que ele deveria meditar na palavra, compreender a palavra, e quando ele compreendesse e meditasse na palavra, ele salvaria a própria alma e ele salvaria daqueles que ele iria pregar, daqueles que o ouviam. Então, quando você medita na palavra, você salva a sua vida, porque você vai aprender a orar mais, a depender mais de Deus, a confiar mais no Senhor, e você consegue, entre aspas, o Espírito Santo de Deus te capacita e mais pessoas vão querer te ouvir. Então, medite na palavra, saboreie a palavra. Imagine só, você vai num restaurante e ali você começa a comer aquela comida saborosa e você vai aproveitando aquela comida, aquela refeição, só que aí chega um determinado momento, você gospe fora aquela comida, você vomita aquela comida, ou seja, você não aproveitou nada. Quando eu medito na palavra, isso já entrou na quarta dica, quando eu medito na palavra e eu não pratico, eu não obedeço, eu acabo vomitando tudo aquilo que eu aprendi de Deus. Então, eu tenho que meditar na palavra de Deus, eu tenho que saborear a palavra do Senhor, e eu preciso colocar a palavra de Deus em prática. Porque não adianta nada eu ter muito conhecimento e eu não praticar a palavra do Senhor, não é verdade? Então nós temos que meditar na palavra do Senhor, nós temos que conhecer mais de Deus. Porque quando você conhece a palavra, eu quero insistir nisso, porque quando você conhece a palavra, você aproveita mais de Deus. Você conhece mais a Deus. É como aquele homem que foi fazer uma viagem de cruzeiro, se esforçou para comprar ali o seu combo de passagem, e ali ele levou alguns pães, levou ali alguns frios para colocar nesses pães, e aí em determinado momento na sua viagem, o pão endureceu, e os frios que ele tinha acabou, e ali ele ficou passando fome, necessidade naquela viagem de um cruzeiro, e ali alguém falou para ele: vá lá no restaurante, come alguma coisa, fique à vontade. Ele falou: não posso, me economizei tudo que eu tinha para essa viagem. Ele falou: pois é, vá lá, compre, aproveite, participe. Só que aí ele falou assim: não, eu não tenho mais dinheiro.
Ou seja, ele não sabia que a refeição daquele restaurante, daquele cruzeiro, estava incluso naquela passagem que ele havia pago um preço tão alto. O que eu quero que você compreenda com isso? Quando você não conhece a Bíblia, quando você não conhece a palavra de Deus, você acaba pegando apenas migalhas do que Deus ele poderia te dar muito mais. Só que quando você saboreia a palavra, medita na palavra, compreende a palavra, você aprende mais de Deus, você tem mais o Senhor na sua vida. Então, leia a palavra do Senhor e Deus ele vai te abençoar. Eu falei que era 4 dicas, mas deixa eu entrar na quinta dica, que uma vai chamando a outra. A quinta dica é o seguinte: você vai ler a palavra, ore a Deus, peça ao Senhor para que ele te dê sabedoria. Fala: Senhor, me ajuda. Às vezes tem pessoas que têm sono, começa a ler e dá aquele sono, não é verdade? Peça ao Senhor: Senhor, tira esse sono de mim, me permita compreender melhor o Senhor. Né? Se você às vezes tem dificuldade na leitura, tem muitas pessoas que têm dificuldade na leitura. Nós temos que usar a tecnologia de hoje ao nosso favor, para o bem. Muitas pessoas usam para o mal, mas nós temos que usar para o bem. O que nós devemos fazer? Baixe um aplicativo de uma Bíblia que vai lendo para você. Se você às vezes tem dificuldade na leitura, às vezes na Bíblia tem alguns termos, dependendo da versão que você está lendo. Outra coisa que eu queria falar, tente ler numa versão mais contemporânea, NVI, por exemplo, que é a nova tradução na linguagem de hoje, ou nova tradução internacional. Então, fica mais fácil a sua compreensão. Quando você coloca ali um aplicativo para ler a mensagem, para você ir ouvindo a Bíblia, e ali você vai acompanhando com a sua Bíblia também, fica melhor o texto, fica melhor a compreensão do texto. Às vezes quando falam normalmente em crônicas e algumas outras mensagens também, começa a falar a genealogia, que são nomes difíceis de se pronunciar, você vai acompanhando junto com o narrador da Bíblia ali, e a sua compreensão vai melhorando, a sua leitura vai melhorando, e quando você vê, você já está ali craque na leitura da palavra do Senhor. Faça isso, aproveite essas dicas, você vai ver o quanto Deus ele vai abençoar em o nome do Senhor Jesus. Depois, outra hora, eu quero enviar um vídeo para vocês falando a respeito do estudo da palavra de Deus. Como que nós devemos fazer para estudar a palavra de Deus. Eu estou aqui com a minha nova Bíblia de estudo, eu quero compartilhar depois com isso esta bênção com você em o nome do Senhor Jesus, que aí você vai ter um conhecimento ainda melhor da palavra do Senhor. Só que como eu disse, não adianta eu ter o conhecimento da palavra e eu não ter o Deus da palavra, eu tenho que ter Ele. E como que nós fazemos? O que nós vamos fazer agora? Vamos orar, vamos pedir a misericórdia do Senhor. Poderoso Deus e eterno Pai, no nome de Jesus, abençoa a vida destas pessoas que oram comigo agora, esses obreiros da casa do Senhor. Visita cada um deles, traga bênção e traga paz. Meu Deus, nos dá a sabedoria de conhecermos mais o Senhor, de conhecermos mais a palavra do Senhor, de entendermos mais o que o Senhor quer para nós. Meu Deus, às vezes nós temos dificuldades para ler a Tua palavra, para compreender a Tua palavra. Meu Deus, e nós temos sede do Senhor. Abra a nossa mente, abra o nosso entendimento para compreendermos mais o Senhor, para termos uma vida melhor diante do Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa trazer a Tua unção sobre a nossa vida, trazer a salvação sobre o nosso coração, através da Tua palavra que o Senhor deixou para nós, em o nome do Senhor Jesus. Pois eu entrego todos nas Tuas mãos e agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, a nossa vida está abençoada. Lembre-se que a Bíblia é Deus falando comigo e com você, com sotaque humano. É Deus falando conosco de uma maneira que nós possamos compreender. Tá bom? Que Deus abençoe e fique na paz do nosso Senhor Jesus.